quero falar dessa passagem que nós lemos aqui hoje. Essa passagem fala sobre Gideão. Eu creio que a maioria aqui já conhece. Gideão, ele foi um dos juízes do povo de Israel. Por causa do pecado do povo, principalmente o pecado da idolatria, Deus entregou o povo de Israel para os medianitas e os amalequitas. Então agora o povo de Israel, eles era, vamos dizer, refém desses inimigos. Tudo o que Israel plantava, quando Israel ia colher, os medianitas chegavam lá e roubavam tudo, inclusive animais. Tudo que eles iam colher era roubado. E tudo isso porque eles tinham pecado contra Deus e Deus entregou-os na mão do inimigo. E Gideão fazia parte desse povo, ele era da tribo de Manassés. Ele, para se esconder do inimigo, o que ele faz? Ele vai até o lagar e ali ele malha o trigo naquele lagar. E ele malha o trigo ali. Enquanto ele está malhando o trigo, tem um anjo que está observando ele. E o anjo fala com ele: vai nessa tua força. Só que Gideão começa a se queixar e falar que ele era o último da sua casa. Ele começa a dizer que ele era o menor, a tribo dele era a menor de Israel. Ele começa a se rebaixar, vamos dizer assim. Só que Deus fala com ele e diz para ele: você vai livrar Israel. Você, com alguns soldados, vai livrar Israel. E essa é a história de Gideão, uma pequena parte da história. O que eu quero dizer com toda essa passagem? Que Gideão, ele foi malhar o trigo no lagar. Lagar, para quem não sabe, era onde se colocava a uva e pisava em cima para que se extraísse o vinho, o suco da uva, o vinho. O lagar era um buraco, então, no chão, onde a pessoa que ia pisar na uva entrava lá e pisava. Não era lugar de malhar o trigo. Para malhar o trigo você tinha que ir na eira. E a eira, diferente do lagar, a eira era um lugar aberto. Ou seja, Gideão, ele vai nesse lagar porque era mais fácil de se esconder. Eu acredito que Gideão, ele vai até antes da colheita, na data certa. Ele vai um pouquinho antes. Por quê? Porque se eu for na data certa, os medianitas vão roubar o meu trigo. Então eu acredito que ele foi até um pouquinho antes, malhou o trigo um pouquinho talvez verde, mas ele estava num lugar inapropriado, um lugar que não era para malhar o trigo, era para pisar em uvas, para extrair o vinho. Eu não sei se você sabe, mas vinho na Bíblia tem a ver com alegria. Vinho na Bíblia tem a ver com alegria, alegria do Espírito. E Gideão agora está no lugar da alegria, só que ele está trabalhando e triste, preocupado. Por quê? Porque com toda essa crise que o povo de Israel estava vivendo, de ser saqueado pelos medianitas, pelos inimigos, Israel estava numa crise econômica enorme e, consequentemente, uma crise emocional. Eu não sei se alguém aqui já passou crise financeira. Eu não sei se alguém aqui já passou do limite economicamente. Mas você sabe que às vezes você perde o sono por causa disso. Às vezes as pessoas não conseguem nem dormir, de tão embaraçada que está a área econômica, a área financeira. Israel estava nessa situação, economicamente falido, porque tudo os inimigos roubavam, emocionalmente também, porque a preocupação tomou conta daquele povo, e espiritualmente também, porque eles estavam nessa situação, porque o próprio Deus os entregou na mão do inimigo. E por 7 anos eles ficaram na mão do inimigo. Fala comigo, 7 anos. Grava esse período, 7 anos.
Foram 7 anos que eles ficou na mão do inimigo. Eu fico imaginando Gideão naquele lagar, e malhando o trigo naquele lagar, e pensando: nossa, talvez eu estou aqui trabalhando à toa. A qualquer momento pode vir um inimigo e roubar tudo o que eu já fiz. E pensando: mas eu preciso continuar. Eu preciso continuar malhando o trigo. Por quê? Porque a minha família precisa de alimento. O meu pai, a minha mãe, meus irmãos precisam de alimento. Eu não posso parar. E eu creio que ele pensava, e talvez chorando e falando: Deus, por que que o Senhor permitiu isso? Deus, por que que nós estamos passando por isso? Deus, eu ouvi meu pai falando. Eu ouvi meu pai falando que o Senhor libertou o povo do Egito, o seu povo. E agora o Senhor está deixando nós passarmos isso. Vamos trazer para nós hoje. Deus, eu vou de segunda-feira no discipulado que tem na igreja. Deus, terça-feira tem reunião de oração e eu estou lá. Deus, quarta-feira tem culto e eu não falto o culto de quarta-feira. Eu estou lá no culto de quarta-feira. Sexta-feira também, Deus, eu estou todos os dias na sua casa. Todos os dias, Deus. E por que que o Senhor não está me vendo? Imagina Gideão falando isso. Por que que o Senhor não está me vendo? Eu escuto a pastora pregando lá em cima, dizendo que Deus vai cuidar de mim, que Deus vai abrir as portas. Outros irmãos pregam também, mas por que que isso está acontecendo? Eu não vejo uma saída. Talvez tem pessoas aqui hoje que estão assim, pensando a mesma coisa. E talvez chegue a pensar que aqui não é o seu lugar. Porque Gideão estava no lagar malhando trigo, e não era comum esse lugar, não era o correto. Talvez tem pessoas que vêm à igreja e falam assim: esse lugar não é para mim. Só que eu quero te dizer uma coisa, que se você está aqui, esse lugar é para você. Você está malhando trigo agora, mas você está dando passos para viver uma nova história com Cristo. Uma das atitudes que Gideão teve foi não parar, não desistir. No momento de crise, o que muitas pessoas dizem, o que muitas pessoas fazem é parar de caminhar. Nós passamos agora por uma crise na saúde, Covid. O que fizeram? Todo mundo parou, vão todos para casa. Foi ou não foi? Então, numa crise, o que as pessoas mais fazem é parar, desistir. Chega, já deu. Mas Gideão continuou trabalhando. Ele não desistiu. Por mais difícil que estava, ele estava lá, trabalhando. Por mais que a realidade não era correta, porque malhar trigo no lagar não era o correto. Mas ele estava lá, no lugar da alegria, aonde era para se cultivar a alegria, porque vinho é alegria. Ele estava no momento de tristeza. E Deus olha para você hoje e fala: aqui é lugar de alegria. A casa de Deus é lugar de alegria. E Deus vai mudar a sua situação. Deus vai mudar a sua situação. O que ele não percebeu é que tinha alguém lá. Quando nós lemos aqui o versículo 11, já começa assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se. Talvez tenha alguma versão que fala observou Gideão. Você pode estar na igreja, você pode estar caminhando com Cristo e achar que Deus não está te vendo, mas Ele está te vendo. Deus está olhando para você. E sabe uma das coisas que eu creio que chamou a atenção de Deus? Foi o fato dele não desistir. Você está vindo na igreja, não desista. Chame a atenção de Deus. Sabe outra coisa que chamou a atenção de Deus? Eu creio, trazendo para a nossa mensagem, algo incomum que Gideão fez. Era comum malhar o trigo no lagar? Não. Eu fico imaginando Deus lá do alto olhando e falando: o que aquele cara está indo fazer com o trigo no lagar? Não é comum, Sérgio.
ele chamou a atenção. É mais ou menos como na passagem do jovem rico. Deus, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Deus fala, cumpre toda a lei, cumpre todos os mandamentos. E ele fala o quê? Isso eu já faço desde a minha infância. Só que aí Deus fala o quê para ele? Jesus fala o quê? Falta alguma coisa. Igreja, sempre vai ter algo mais que você pode fazer para Deus. Talvez você ache que já está bom. Jejuo 3 vezes por semana. Tem algo mais que você pode fazer. Tem algo mais que você pode oferecer a Deus. Gideão estava fazendo algo incomum, algo que não tinha sido feito ainda, e chamou a atenção de Deus. Chame a atenção de Deus para você. E naquele momento que ele achava que ninguém estava vendo ele, eis que surge uma voz e diz assim: cadê? Então o anjo do Senhor apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Só que ele estava tão para baixo, tantas guerras, tantas lutas, tantas perdas, que a fé dele já estava esmurecendo. E ele começa a se queixar com aquele anjo. Como que o Senhor é comigo? Como que eu sou varão valoroso? Eu ouvi meu pai falando que Deus libertou o povo de Israel do Egito, mas agora eu estou passando por isso. Tudo que eu planto, eu não colho nada, porque vem o inimigo e rouba de mim. E o anjo começa a conversar com ele. Sabe, Gideão, ele saiu da casa dele e foi para o lagar, um buraco que era mais fácil de se esconder dos homens. Se os medianitas viessem, ele agachava ali e estava tudo bem. Um lugar para se esconder dos homens. Mas sabe que eu acho que ele não sabia? É que quando nós escondemos dos homens, Deus nos vê. Quando você se esconde de homens, de inimigos, seja de quem for, Deus, ele começa a te ver. E sabe qual é o nome disso? Lugar secreto. Que é onde ninguém te vê. É onde ninguém te vê. É só Deus e você. Ali começou então Gideão num relacionamento com Deus. Eu sou o menor da minha casa. No lugar secreto, igreja, é onde você pode se derramar tudo para Deus. Falar toda a verdade. Falar tudo de você. Entregar tudo de você. E Gideão estava ali falando num relacionamento com ele, com aquele anjo. E Deus falou com ele que ele iria libertar o povo de Israel. E quando você está num relacionamento com Deus, começa a surgir experiências com Deus. Eu ministrei isso no encontro esses dias, na minha célula esses dias, sobre você ter experiências com Deus. O secreto te proporciona isso, você ter experiências com Deus. Gideão então ele entendeu, ele tinha aprendido que ele não podia chegar diante de Deus de mãos vazias. E ele diz ao anjo: espera um pouquinho que eu vou lá buscar algo para você. Ele vai e busca pão, busca bolo e oferece um sacrifício ali naquele altar que ele acaba de criar. Ele oferece um sacrifício ali. E sabe qual que é o nome que ele dá para aquele lugar, para aquele altar? O Senhor é paz. O Senhor é paz. Alguém que estava aflito, preocupado, com medo, agora está colocando em um lugar o nome de o Senhor é paz. Ou seja, ele estava em paz, porque ele estava tendo um relacionamento com Deus. Tem pessoas aqui dando volta, tentando várias coisas. Só que o que está te faltando é um relacionamento com Deus, para você ter paz. É só isso. Só que tem pessoas aqui entrando em guerras que não é para entrar.
tentando coisas que não é para tentar. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre guerras. Só estou dando uma introdução. Relacionamento com Deus, e você vai encontrar a paz. Por quê? Porque Jesus é o príncipe da paz. Príncipe da paz. Então o anjo do Senhor fala para Gideão: você vai lá agora, na casa de teu pai. Qual foi o período que eu falei para vocês gravar? 7 anos. Você vai pegar um boi, e você vai pegar um segundo boi. De quanto tempo? 7 anos. E você vai na casa de teu pai, e você vai derrubar todos os altares de Baal, vai derrubar o poste da reazeira. E depois você vai oferecer quem? O boi de 7 anos em sacrifício. Igreja, entenda bem, o capítulo 6 que a gente não leu, ele diz assim, ó: e o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. O capítulo 6 começa assim. Deus entregou realmente o povo de Israel na mão dos medianitas por 7 anos. Só que ao mesmo tempo que Deus faz isso, Ele já provê a salvação daquele povo. É mais ou menos o que acontece com nós hoje. João capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E quem é o Verbo? Jesus. Já estava tudo pronto. Desde o começo Jesus já estava pronto para morrer por mim, para morrer por você. Já estava tudo preparado. Deus os entregou na mão dos inimigos, mas Ele já tinha provido um sacrifício para libertar aquele povo. 7 anos. Mas sabe uma das coisas que me chamou a atenção? Falando com alguns pais de família, a Bíblia diz que o altar, o poste dos ídolos, era do pai de Gideão. Você, homem, que é o homem, o chefe da casa, você não acha que deveria ser Joás, o pai de Gideão, que deveria estar atento com essa situação? Porque você precisa olhar para a sua casa. Não adianta você querer lutar guerras lá fora sem arrumar primeiro a sua casa. E por que Joás não fez isso? Porque ele já estava talvez cego, cansado, desistiu de servir o Deus vivo. E uma das coisas que a Bíblia diz é que se os pais não converter os corações dos filhos, os filhos converterá os corações dos pais. Na minha casa eu quero converter o coração dos meus filhos. Esses dias Thales falou outra vez que queria ser igual ao pai dele. E isso enche meu coração de alegria. E esses dias eu estava orando no secreto, dizendo: Deus, quando ele crescer, que a referência dele continua sendo eu. Que a referência dele continua sendo eu. Que eu não decepcione o meu filho. E você que é pai, você que é chefe de família aqui, tenha isso em mente também. Que você seja um espelho para os seus filhos. Seja um espelho. Gideão vai na casa do pai dele e destrói os altares, destrói o poste, destrói tudo que tinha lá. E ele foi de madrugada, porque ele iria ter retaliações do povo. Engraçado, o povo de Deus. O povo de Deus com problema de idolatria. E idolatria não é só imagens, não é só santo, é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus em você. Se você está amando mais o seu celular, você está idolatrando ele.
Se você está amando mais um ente da sua família, você está idolatrando ele, e você está pecando. Seja o que for que rouba o lugar de Deus na sua vida, está errado. Gideão destrói todo aquele altar de Baal. E agora ele vai tendo experiências com Deus. Oferece um sacrifício, tem um relacionamento com Deus, e Deus fala para ele: você vai destruir os seus inimigos. Só que ele queria ter mais experiências com Deus, uma confirmação de Deus. Por quê? Porque eu acredito que ele ainda estava novo naquele relacionamento com Deus. Uma coisa é o Max, vou usar você. Uma coisa é o Max no relacionamento dele com Deus, já tem um tempo de casa, já tem um tempo com Deus. Outra coisa é o Pedro, que está começando agora. Uma experiência para o Max não tem tanto valor, tanto peso, quanto uma experiência para o Pedro, que está começando agora com Deus. Gideão, no seu relacionamento com Deus, Deus fala para ele que ele vai destruir os amalequitas. Mas então ele pede uma prova para Deus. Deus, ok, eu vou, mas antes confirma que eu vou ganhar essa batalha. Eu vou colocar esse velo de lã aqui, no sereno, e eu quero acordar e ver esse velo de lã molhado, mas toda a grama seca. E quando ele vai lá e vê aquele novelo, está realmente molhado. E a Bíblia diz que enche uma taça de tão molhado que estava, e tudo ao redor sequinho. Não bastasse, ele fala: Deus, não deixe, não fique irado comigo, mas eu quero outra prova. Agora molha tudo em volta, mas deixa o velo de lã seco. Olha que atrevimento. Atrevimento, mas com verdade, com sinceridade. Talvez o que acontece muito com pessoas aqui é que chega diante de Deus com mentiras. Chega diante de Deus querendo dar um de bonzão. Ei, expõe para Deus as suas fraquezas, expõe para Deus as suas dúvidas, expõe para Deus que você não está acreditando. Assim como Gideão fez. Fala: Deus, eu não estou acreditando, me dá uma prova. Não queira dar um de bonzão para aquele que te conhece por dentro e por fora, desde quando você nasceu, antes de você nascer. Antes de você nascer, Deus já tinha te escolhido. Então expõe todas as suas fraquezas. Não tente enganar Deus. Mas Gideão está aqui tendo algumas experiências com Deus, e depois dessas duas ele fala: não tem como, eu vou. E Deus fala para ele: escolhe alguns homens. Então tinha com Gideão 32 mil homens, mais do que a população de São Simão. 32 mil, dá para fazer uma guerra legal, eu acho. Nunca participei de guerra, mas eu acho que dá. Só que Deus diz para ele: Gideão, tem muita gente com você, cara. Tem muita gente. Eu não quero que o seu nome seja exaltado, eu quero que o meu seja exaltado. Você vai dizer para esses 32 mil homens que quem estiver com medo, quem for covarde, pode voltar. E ele diz isso. Então volta 22 mil homens. Olha o tanto de covarde que tinha. Sabe, tem pessoas que começam a vir na igreja e talvez tem não 32 mil pessoas como amigos, como chegados, mas quando você começa numa caminhada com Cristo, talvez algumas pessoas que estão ao seu redor precisa sair da sua vida. Talvez precise sair da sua vida. Por quê? Eu creio que se Gideão continuasse com 32 mil homens, ele iria perder a batalha.
E você está caminhando para Cristo, com Cristo, para o céu, para o reino de Deus. E tem pessoas ao seu lado que não quer. Tem pessoas que está com você, seu amigo, seu parente, mas que você precisa deixar de lado. Que infelizmente, trazendo dentro dessa palavra, é covarde, não quer seguir o mesmo caminho que você. E precisa ser deixado de lado, porque senão vai morrer você e a pessoa. Só que ficou ainda 10 mil homens. 10 mil homens, ainda também dá para fazer um estrago. Só que Deus fala para ele ainda: tem muito homem com você, manda embora. Você vai nesse rio. O homem que se ajoelhar e beber a água como um cão, você vai deixar de lado. O homem que pegar a água e lamber a água com a mão, você vai deixar do outro lado. Os que lamberam como um cão a água foram 9.700 homens. Esses você deixa de lado, que eles não vão lutar com você. Eu fico imaginando o susto de Gideão. Só que talvez ele assustou, mas estava confiante em Deus. Sabe por quê? Porque ele tinha experiências com Deus. Quem tem experiências com Deus não tem medo, porque sabe o que Deus pode fazer. Quem tem experiências com Deus entra em qualquer guerra, porque conhece o Deus que está servindo. Quem tem experiências com Deus não anda por vista, anda por fé. Experiências com Deus. Tem muitas pessoas que não firmam na igreja, que não conseguem permanecer na casa de Deus, porque não tem uma experiência com Deus. Aí talvez tenha alguém aqui dentro falando assim: eu estou aqui há muito tempo já e não tenho experiência com Deus. O teu corpo pode estar aqui dentro, mas se Jesus voltar, você vai subir? Experiências com Deus, para você ter o que você dizer lá fora. Quando em Romanos 12:2 diz: transformai o vosso entendimento. É sobre isso, é sobre você ter o que falar para as pessoas. Porque muitas pessoas saem nas ruas, nos bailes, nas escolas, faculdades, dizendo todas as experiências que tem no mundo lá fora. Eu bebi a cerveja, a bebida tal, a bebida azul, a vermelha, a rosa. Eu fumei isso, aquilo, outro. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Eu fiquei com fulano, ciclano, beltrano e tal. E quando alguém, por exemplo, um jovem, na escola, escuta alguém do mundo dizendo isso, a pessoa, o jovem, não tem o que falar, porque não tem uma experiência com Deus. E aí a única vontade que surge no corpo da pessoa é ter as mesmas experiências que aquela outra tem. Quando na verdade a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Nós precisamos passar as experiências que nós temos com Cristo, para que aquelas pessoas tenham sede e viver a experiência que nós vivemos. Mas eu pergunto para a igreja: qual é a experiência que você está tendo com Deus? Qual é a experiência que você está tendo com Deus? Tenha experiência com Cristo. Gideão só lutou a guerra que Deus mandou. Indo para o final da mensagem, não entra em guerras sem ter experiências. Não entra em guerra sem ter experiências. Um soldado, ele passa um tempão treinando para depois ir para a guerra. Não entra não sem a ajuda de um profissional. Não entra. O profissional é o nosso Deus. Gideão, obedecendo a voz de Deus, ele vai guerrear. E Deus fala, e ele coloca 100
100 pessoas, 100 homens num lugar, outros 100 outro, e outros 100 outros, porque era 300 que tinha com ele. Ele dá um vaso com tocha dentro. E o interessante é que quando você está no relacionamento com Deus, quando você está cumprindo o que Deus diz, você não precisa lutar, é só obedecer. Ele não precisou lutar, só jogou o vaso no chão com aquela tocha dentro e tocou a corneta. Os medianitas se confundiram um com os outros lá e todos matou um outro. Escaparam 15 mil deles. 300 homens fizeram esse estrago. Igreja, nós vivemos num mundo e passamos por aflições, problemas igual Israel estava passando. Você passa por guerras, por dificuldades talvez todos os dias. Só que tem pessoas lutando errado. Esse dia eu conversando, acho que foi com a pastora, com o Marcos, não lembro. Tem pessoas que estão lutando, parece uma heresia o que eu vou falar, mas não é. Tem pessoas lutando para não sair da igreja. Tem pessoas lutando para não se afastar de Deus. É errado? Não. Mas você precisa definir as suas guerras. Por quê? Porque ou você luta para não se afastar de Deus, ou você luta para avançar em Deus. Não tem como você lutar as duas lutas, as duas guerras. Como que eu vou lutar aqui para não voltar para trás e lutar aqui para avançar com Deus? Eu não sei se vocês gostam de história, eu gosto. Um dos maiores erros que o Hitler cometeu foi tentar invadir a União Soviética, a Rússia na época. Por quê? Porque ele já estava de um lado invadindo França, Inglaterra e outros países. Deu na louca de invadir do outro lado do país a Rússia. Deu certo? Não. Perdeu. Igreja, defina as suas guerras. Não entre em guerra que não é para você. Não entre em guerra que você não foi chamado. Por quê? Deixa eu pegar minha colinha. Davi, já estou terminando. Davi, quando ele vai no arraial, que o pai dele manda ele lá. Você lê depois, se eu não me engano, é 1 Samuel 17, 23. Diz que o gigante estava afrontando o povo do Deus vivo e Davi ouviu. Depois você lê e vê o que Davi falou, o que ele fez. Não fez nada. Só que depois os soldados conversando, diz que o rei ia dar a filha em casamento, ia ser a família isenta de imposto. E aí então Davi despertou o interesse. Opa, e muda a história. Por quê? Porque agora tem algo que eu vou receber. Agora eu luto, porque eu vou receber a filha do rei. Minha família vai ser isenta de impostos. O que eu quero dizer com isso? Não entre em batalhas que não vai te proporcionar em nada. Não entre em batalhas que sem causa. Não entre em lutas que você não precisa lutar. E existem algumas situações para vencer alguns tipos de guerra. Existem guerras que você vence lutando. Realmente, você vai lá e luta e arma e tal. Isso é um tipo de guerra. A de Davi com Golias foi essa. Luta. Só que tinha algo que ele iria receber. Tem guerras que você vence calado. Tem guerras que você vence calado. Principalmente no casamento. Não vou falar da sua vida, amor da minha vida. Mas tem guerra, principalmente no casamento, que você vence calado. Porque na maioria das vezes as brigas no casamento é por orgulho, para mostrar que você está certo. Os casados aí, estou errado ou não? Para provar que a esposa está errada.
não tem causa nenhuma. E na verdade, você pode até ganhar a guerra e provar que você é o bonzão, provar que você tem a razão. Só que você pode perder o seu casamento. Tem guerras que você pode até vencer, mas você perde outras. Tem guerras que você vence calado. Você acha que o muro, as muralhas de Jericó, foram os gritos que derrubaram? Ou foi as 7 voltas, 6 voltas em silêncio? Em silêncio, sem falar nada. E rodeando, e rodeando. Na última volta, todo mundo grita e as muralhas caem. Eles rodearam 6 vezes calado. Prefira ter paz do que razão. Tem lutas que você vence louvando. 2 Crônicas 20, 23. Depois você lê na sua casa. O rei Josafá, o povo inimigo estava pegando o povo de novo de Deus. E eles apenas louvaram ao Senhor. E os inimigos também ficou tudo besta lá. E um matou o outro e correram. Apenas louve. Tem guerras que você vence louvando. Está chorando? Louve. Está alegre? Louve. Está contente? Louve. Está triste? Louve. Não importa, louve. Tem guerras que você vence louvando. E tem guerras que você vence fugindo. Oi? Venceu uma guerra fugindo? O adversário pode pensar que ganhou, mas quem vai ganhar é você. E que guerra é essa? O pecado. Igreja, não adianta lutar contra o pecado. Não adianta você querer enfrentar o pecado, porque ele vai te vencer. Com o pecado você foge, e você fugindo dele, você está ganhando a guerra. Fuja, fuja. O que diz lá em 1 Coríntios 10, 14, 1 Coríntios 6, 18. Fuja, fuja, fuja. E 2 Timóteo 2, 22 diz também: fuja. Jovens, fuja das paixões da mocidade. Com o pecado você não guerreia, com o pecado você foge. Porque é algo que está dentro de você e talvez ele pode acender e querer. Existem armas corretas para você lutar numa guerra. E aonde você aprende isso? Nas experiências com Deus. Ele vai te conduzindo, vai te conduzindo. E existem lutas que você não deve lutar. Por quê? Porque não é sua. Acorda! A guerra não é sua e você está entrando na guerra para lutar. Ah não, mas é minha amiga do peito, nós estamos juntos para morrer. A guerra não é sua, não lute. Às vezes é um tratar de Deus com a pessoa e você está lutando com ela, fazendo ela... Lute as suas guerras. Lute as suas guerras. Eu não estou falando que você não pode orar por um irmão, que você não pode estar junto em oração, em jejum. Mas existem situações que é você que tem que lutar. Existem situações que é você que tem que guerrear. Só que de novo eu digo, não entra não sem a ajuda de um profissional. Você vai se lascar. Peça a ajuda do profissional, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Igreja, para terminar, encerrar, defina as suas guerras. Pare de lutar em vão, sofrer à toa, brigar à toa. Tem gente que briga na internet, eu fico bobo, gente. É só para provar que está tendo razão. Pelo amor de Deus, ainda mais nessa época, né? Para! Lute guerras que vai te trazer algo de Deus. Amém? Se coloque de pé. Eu acredito que todos entenderam a mensagem. Gideão, ele só lutou guerras que Deus mandou e venceu. E mesmo cansado, mesmo destruído, depois você lê o capítulo 8, diz que ele mesmo cansado, ele correu atrás dos 15 soldados que fugiram e matou todos, inclusive os reis. Igreja, você está no lagar talvez, malhando trigo, e não tem nem força para guerrear. Mas eu quero
que você nesse momento louve. Louve. Se você não tem força para guerrear, se você está para baixo, acabado, comece a louvar. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção agora, e você vai louvar junto. E existem situações, guerras que estão na sua vida que vai ser vencida hoje.